Hoje nesse vídeo irei falar sobre 5 jogadores que deram a volta por cima no futebol, após serem muito criticados pela mídia e pela torcida, e que no final conseguiram ter uma reviravolta na carreira. Então, bora pro vídeo, e se quiser me ajudar, deixa o like e se inscreve aqui no meu canal. Tamo junto! Começando a nossa lista com Luka Modric, o meio-campista croata de 37 anos. Por incrível que pareça, ele foi considerado a pior contratação do ano pelo jornal Marca em 2012, quando ele foi transferido do Tottenham para o Real Madrid. Ele chegou no clube de Madrid com muitas expectativas, porém, nos primeiros meses jogando no clube, Modric não teve boas atuações, tendo um desempenho muito abaixo do esperado, e isso fez com que a mídia e a torcida pensassem que o Real fez a escolha errada em contratar o jogador. Mas na temporada seguinte, Modric teve uma evolução significativa e foi muito importante na conquista da 10ª Champions League do Real Madrid. Nas temporadas seguintes, Luka Modric se tornava cada vez mais um jogador importantíssimo no setor do meio-campo do Real Madrid, evoluindo e desempenhando um futebol de alto nível. E junto disso, Modric conquistou títulos e mais títulos. E ele acabou conquistando mais 4 Champions League, sendo nas temporadas 15 e 16 nos pênaltis em cima do Atlético de Madrid, na temporada 16 e 17 em cima da Juventus, dando uma assistência na final para nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo, e na temporada 17 e 18 conquistando a 3ª Champions League consecutiva. Nessa temporada foi a qual o Modric foi eleito o melhor jogador do mundo após ter chegado com a Croácia na final da Copa. E a conquista mais recente da Champions League na temporada 21-22, conquistando seu 5º título da Liga dos Campeões, na qual ele foi crucial na classificação daquela semifinal com aquele passe de trivela para o Rodrigo marcar o gol. Moral da história: Modric se tornou um ídolo dentro do Real Madrid, mesmo após ser criticado quando ele recém chegou ao clube. O próximo jogador aqui da nossa lista é Jack Grealish, atacante camisa 10 de 27 anos do Manchester City. Ele chegou no clube de Manchester em 2021 após ter desempenhado um excelente futebol no ex-clube Aston Villa, sendo muito importante na volta do Aston Villa para a Premier League na temporada 18-19. Grealish foi contratado para jogar na ponta esquerda do City, porém muitos criticaram ele pois ele não se adaptou tão rápido no time, tendo atuações abaixo do esperado sob o comando do técnico Pep Guardiola. Na primeira temporada pelo City, Grealish fez 39 jogos, marcou 6 gols e deu 4 assistências. Estatísticas que foram muito abaixo da expectativa, afinal foram desembolsados quase 120 milhões de euros na contratação do atacante. Porém, na segunda temporada pelo City, Grealish melhorou muito dentro de campo e foi evoluindo seu futebol ao decorrer dessa última temporada, sendo uma peça muito importante nas mãos de Guardiola na campanha que fez na Champions League, na qual foi campeão. Sendo sincero, eu gosto do Grealish e acho que ele tem potencial para evoluir muito ainda. O terceiro jogador aqui da nossa lista é o lendário ex-centroavante do Bayern, Robert Lewandowski. Lewandowski teve um início muito conturbado na sua carreira, pois aos 18 anos ele foi dispensado do clube que estava jogando, ficando desempregado. Porém, ele foi transferido para um time da 3ª divisão polonesa e lá ele começou a se destacar e marcar muitos gols, sendo o artilheiro da 3ª divisão e posteriormente artilheiro da 2ª divisão polonesa. Depois de um certo tempo, alguns times se interessaram no futebol que ele estava entregando em campo, e o próprio empresário dele chegou até a oferecer para o Sporting Gijón, mas ele foi recusado. Porém, nada estava perdido, pois ele foi aceito em um clube na 1ª divisão polonesa. Ele teve um bom desempenho nesse clube, sendo vice-artilheiro do campeonato na primeira temporada no time, e na segunda temporada ele foi o artilheiro e campeão do campeonato polonês. Mas foi em 2010 que ele foi transferido para o Borussia Dortmund, time no qual ele chegou como um desconhecido, sendo reserva na maior parte da primeira temporada no Borussia, marcando apenas 9 gols jogando partidas vindo do banco. Mas nas temporadas seguintes ele deslanchou e se tornou titular absoluto, se tornando um dos melhores centroavantes do planeta, sendo destaque naquela Champions League da temporada 12-13, a qual ele simplesmente destruiu o poderoso Real Madrid, marcando 4 gols na mesma partida. Lewandowski fez 187 jogos com a camisa do Dortmund, marcando 103 gols e dando 42 assistências, participando de 145 gols em 187 jogos. Depois de tudo isso, ele foi jogar no Bayern, clube no qual ele se tornou ídolo, conquistando inúmeras Bundesliga.
Ele fez partidas memoráveis como aquela que ele sai do banco de reserva para marcar 5 gols em 9 minutos. E foi no Bayern que ele conquistou a tão sonhada UEFA Champions League, na qual ele foi artilheiro, se tornando o melhor jogador do mundo. Lewandowski se tornou um ídolo no Bayern, marcando impressionantes 344 gols em 375 jogos. O homem é simplesmente uma máquina, tem que respeitar. O penúltimo jogador aqui da nossa lista é Karim Benzema, que é um caso muito interessante, pois Benzema sempre foi um bom jogador desde a época do Lyon. Desde que ele chegou ao Real Madrid, ele apresentou bons números, porém ele teve umas recaídas em algumas temporadas. Eu lembro muito bem de que muitos torcedores madridistas xingavam e até odiavam Benzema antes dele ser o jogador que ele se tornou em 2022. Bom, como eu disse anteriormente, Benzema sempre teve bons números. Pelo ex-clube Lyon, ele marcou 66 gols e deu 27 assistências em 148 jogos. E pelo Real Madrid ele fez 354 gols e 165 assistências em 648 jogos. Nesses anos de Real Madrid ele teve temporadas um pouco apagadas, com um desempenho bem abaixo do esperado. Um possível motivo dessas recaídas é que Cristiano Ronaldo ofuscou um pouco do futebol do centroavante, já que o time dava muito mais chances e oportunidades para o português. E logo após o Cristiano Ronaldo sair do Real Madrid, Benzema começou a ter um destaque muito maior comparado às outras temporadas que ele teve em Madrid. Nesse caso foi a temporada 2018-19, que o francês marcou 30 gols em 53 jogos. Uma média muito superior comparada à temporada anterior que ele teve, a qual foi a pior temporada dele no Real Madrid, marcando somente 12 gols em 46 jogos. Depois disso, Benzema foi deslanchando e foi adquirindo entrosamento com o nosso grande menino Vinícius Malvadeza. Sou muito fã dele, baila Vini. Mas voltando, Benzema foi evoluindo até chegar à melhor temporada da carreira dele, na qual ele fez impressionantes 44 gols em 46 jogos, sendo o artilheiro da Champions League jogando futebol fino do fino, se tornando o melhor jogador do mundo indiscutivelmente. Karim Benzema é a prova de que nunca é tarde para você deslanchar, pois ele chegou no auge aos 33 para os 34 anos. Benzema é uma história de superação e muito inspiradora para muitas pessoas. E o último jogador aqui da nossa lista não podia ser outro, ele mesmo, Vinícius Júnior. Esse moleque é simplesmente a definição de superação, porque o quanto esse moleque foi xingado e subestimado antes mesmo de chegar no Real Madrid foi putaria. Afinal, a mídia só sabia dizer que Vinícius Júnior era o neguebinha e não sei o que, só detonaram com o moleque, e muitos até falaram que ele nunca seria titular no Real Madrid. Quando o Vini chegou no Real, logo de cara ele foi pro Real Castilha, mas isso é comum nas contratações de jogadores novos do clube. E por lá ele teve boas atuações em campo, e não demorou muito para ele ir pro time principal e aos poucos ele ia evoluindo, mas ninguém tava nem aí e só sabia criticar ele. Afinal, ele não teve uma primeira temporada impactante, pois ele ainda estava se adaptando no time. Mas até que ele se saiu bem fazendo 7 gols e 13 assistências, participando de 20 gols em 36 jogos. Na segunda temporada ele não se saiu tão bem quanto o esperado, fazendo 5 gols e 4 assistências em 38 jogos. E isso fez o Vini ser muito questionado, criticado e xingado, mas ele continuou trabalhando em silêncio e foi evoluindo, melhorando atributos como finalização e etc. E foi na temporada 21-22 que tudo mudou. Vinícius simplesmente se tornou titular absoluto e foi crucial para a conquista da Champions League sob o comando do lendário Ancelotti, marcando o gol da final decidindo o título para o Real Madrid. Naquela temporada, Vinícius fez 22 gols e 20 assistências em 52 jogos, participando de 42 gols. E na temporada seguinte, Vinícius Júnior continuou arrebentando, marcando 23 gols e dando 21 assistências. E não é mais novidade que Vinícius vem ganhando cada vez mais moral dentro do clube, afinal agora ele irá vestir a lendária camisa 7. Vinícius Júnior calou a boca de todo mundo e mesmo assim se manteve humilde e quieto, trabalhando para ser cada vez melhor e se superar a cada dia. Resumindo, ele é foda pra caralho.